Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Fé Inabalável. Eu sou a Lucinda Braga. E eu sou o Luís Melo. E juntos vamos estudar o currículo de Doutrina e Convénios proposto no programa Vem e Segue-me. Nesta semana vamos estudar as secções 12 e 13 de Doutrina e Convénios, os versículos 66 a 75 da história de Joseph Smith, mais o relato de Oliver Cowdery. Recordamos que, apesar de tentarmos estar sempre em harmonia com as doutrinas oficiais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, as opiniões expressas nos vídeos deste programa são pessoais. Uma das coisas que iremos fazer nestes programas é sempre começar com uma série de perguntas que serão respondidas, não formalmente, mas casualmente, serão respondidas durante o programa. Queríamos que vocês pensassem acerca destas perguntas para criarem dentro de vocês a curiosidade, o vácuo, para poderem depois receber estas respostas, que virão, muitas vezes, não pelas palavras que eu e a Lucinda diremos, mas sim através do Espírito Santo. Afinal, é Ele o verdadeiro professor e é dele que nós devemos aprender. As perguntas, então, para o programa de hoje são: que relação existe entre as primeiras 4 visões de Joseph Smith e os princípios e ordenanças do Evangelho? A segunda pergunta é: os filhos de Levi oferecerão novamente sacrifícios ao Senhor nestes últimos dias? A terceira pergunta é: o que é o ministério dos anjos? E a quarta pergunta que vos propomos para este programa é: por que João Batista não batizou Joseph Smith e Oliver Cowdery? Vamos então começar com o contexto histórico da secção 12. Então, no outono de 1826, um fazendeiro proeminente chamado Joseph Knight contratou Joseph Smith, que tinha 20 anos de idade na altura. E Knight disse que Joseph era o melhor trabalhador que ele alguma vez contratara. Joseph Knight e o seu filho, do mesmo nome, acreditaram quando Joseph Smith lhes contou acerca da visita de Moroni e acerca das placas de ouro. Foram dos primeiros a acreditar logo depois da família Smith. Os Knights provaram ser amigos leais. Joseph Knight estava presente na casa dos Smith no dia em que Joseph obteve as placas e o urim e o tumim. Os Knights desempenharam um papel crucial na tradução. Eles ajudaram Joseph Smith e Oliver com víveres e dinheiro para que o trabalho de tradução não fosse interrompido. Em maio de 1829, o irmão Knight estava ansioso para saber qual era o seu dever na obra do Senhor. Joseph orou ao Senhor e, à semelhança das revelações para Oliver, na secção 6, e Aaron Smith, na secção 11, recebeu a revelação registada em Doutrina e Convénios 12. É isto que vamos estudar hoje. Lucinda, os teus primeiros comentários, o que é que tu achaste, o que é que gostaste naquilo que leste? Alguma coisa que tenha saído, que tenha sobressaído, que queiras comentar logo de início? Uma das coisas que me chamou a atenção é que há aqui um versículo que se repete em várias outras secções. Isto porquê? Porque quando a obra da restauração estava a iniciar-se, havia pessoas que se juntavam à igreja e que tinham curiosidade em saber o que é que eles poderiam fazer mais pela obra que estava a iniciar. Em Doutrina e Convénios 6 foi precisamente em resposta a esta mesma questão de Oliver Cowdery. Na secção também 11 foi Aaron Smith. Esta agora Joseph Knight. E também na 14 David Whitmer. E eles todos tinham o desejo de saber o que é que poderiam fazer mais por esta obra. E então esta sempre foi a resposta que o Senhor deu a todos eles, que guarda os meus mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Eu achei interessante porque o Evangelho estava agora a começar a sair da obscuridade e ele precisava de ser agora devolvido a toda a humanidade. E ele agora precisava de que as pessoas o pudessem entender e pudessem perceber tudo aquilo que durante séculos esteve escondido.
E então, isto é uma responsabilidade que o Senhor deu não só a estes homens, como Ele também nos dá a nós também. E nós, como membros da Igreja, temos esta responsabilidade também de trazer à luz esta obra e de podermos ser os servos do Senhor para que isto possa ir avante e mais pessoas possam ter um conhecimento mais profundo da obra dele. Porque quanto mais nós mergulhamos nas Escrituras, nós mais entendemos os mistérios de Deus e a nossa conversão aí é muito mais efetiva. E mais firmemente estamos ancorados na rocha de Jesus Cristo, que é o seu Evangelho, que é a sua palavra, que é a revelação da palavra dele. É interessante que tenhas mencionado tanto a secção 6, como a secção 11, como a secção 14, que são pedidos ao profeta que ele receba revelação em benefício destes homens que estavam a querer saber o que é que eles tinham, o que é que eles podiam fazer. No entretanto, na secção 11, e voltando aqui um bocadinho para trás, se nós virmos os versículos 12 a 14, vemos uma mensagem do Senhor para o irmão de Joseph, aquele que foi um tão grande apoio para ele, aquele que durante toda a sua vida não pôde ser separado de Joseph e que durante a morte esteve com ele também. E nestes versículos de 12 a 14, nós vemos uma mensagem que também é uma mensagem importante para nós. E eu vou passar a ler os versículos e diz: E agora, em verdade eu te digo, põe a tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem. Sim, a agir justamente, a andar em humildade, a julgar com retidão. E esse é o meu Espírito. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. E então saberás, ou seja, por esse meio saberás todas as coisas relativas à retidão que desejares de mim, com fé, acreditando em mim, que receberás. É interessante que todas estas pessoas não se lembravam ou tinham ainda uma falta de confiança na sua própria capacidade de receber revelação pessoal. E ainda que o profeta não se importasse que eles viessem a ele, e o profeta estava muito ocupado nesta altura, ele não se importava que eles viessem a ele para pedir estas revelações pessoais, o Senhor aqui instruiu Hiram a que ele deveria ter procurado a ele pessoalmente e que através do seu Santo Espírito ele lhe daria a resposta que ele necessitava. Isto faz-me lembrar uma escritura que está em 1 Néfi 15, nos versículos de 1 a 3, em que Néfi, depois de descer do monte, depois de ter ido inquirir ao Senhor acerca da visão que o pai tinha tido, ele desce do monte e ele encontra os irmãos a discutirem sobre aquilo que o pai tinha dito e a demonstrar que não compreendiam aquilo que o pai tinha dito. E as palavras de Néfi, aqui nos versículos de 1 a 3 do capítulo 15, mais uma vez dizem: E aconteceu que depois de haver sido arrebatado no espírito e visto todas as coisas, eu, Néfi, voltei à tenda do meu pai. E aconteceu que vi os meus irmãos, e eles discutiam entre si quanto às coisas que o meu pai lhes dissera. Pois ele verdadeiramente lhes dissera muitas coisas grandiosas que eram de difícil compreensão, a menos que se perguntasse ao Senhor. E como eram duros de coração, não procuravam o Senhor como deviam. Eu já servi como presidente do Quórum de Elders, já servi como presidente do RAM, sirvo neste momento como presidente do Distrito do Algarve. E muitas vezes tenho irmãos e irmãs que põem a sua confiança em mim e não no Senhor como deveriam pôr. Eles pensam que eu sou um veículo autorizado para a revelação pessoal que é de direito deles receberem. E por vezes estas pessoas vêm falar com os seus bispos, vêm falar com os seus líderes, a pedir que eles lhes deem instrução, a pedir que eles orem ao Senhor por eles, tal como estes homens fizeram a Joseph Smith. Mas nós temos que desenvolver fé. E temos que ler nas palavras de Jesus Cristo, registadas na secção 11 e dirigidas a Hiram, que Ele quer que nós tenhamos fé nele, que Ele quer que nós tenhamos esta relação pessoal com Ele e que vamos a Ele com as nossas perguntas, com as nossas dúvidas, com os nossos anseios. E eu adoro o que está no versículo 13. O meu Espírito iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Que promessa gloriosa que nós não devemos querer deixar passar. Que promessa gloriosa que o Senhor nos faz de que se nós o procurarmos, se nós o buscarmos,
que Ele vai iluminar a nossa mente e vai encher a nossa alma de alegria. Em relação aos versículos 2, eu também achei aqui uma frase da qual gostei. Logo no fim do versículo diz: portanto, atenta para a minha palavra. Escuta, faz um esforço para ouvir a minha palavra. E eu fiz uma ligação deste versículo, o versículo 2, com o versículo 9. E no versículo 9, o Senhor diz: eis que eu sou a luz e a vida, que diz estas palavras. Portanto, escuta com toda a tua força. Luís, ele aqui no versículo 2, ele diz 2 vezes atenta. Duas vezes. E como estás a dizer, e bem, no versículo 9, escuta com toda a tua força. Ou seja, a tua atenção tem que ser plena da minha palavra. E quando ele diz escuta com toda a tua força, é de maneira a que todo o nosso entendimento seja direcionado para aquilo que o Senhor nos está a dizer e para aquilo que nós precisamos de ouvir. Quer na nossa vida pessoal, quer como membros da igreja, nós precisamos de escutar. E escutar com o entendimento e escutar com o coração, porque só assim é que o Senhor revela-nos a nós a sua vontade, não é? A mente e o coração estão ligados para que possamos estar receptivos à revelação do Senhor. E essa revelação que falaste há um bocado, que é tão importante para nós, porque nós realmente, quando escutamos a vontade do Senhor e somos humildes a ponto de conhecer que só Ele é que nos pode guiar e orientar as nossas decisões e a nossa vida, então nós vamos realmente depois usufruir e desfrutar desse espírito que tu tanto falaste aqui e encher a nossa mente, iluminar a nossa mente e a nossa alma, não é? Então não é um esforço, não é um ouvir superficial, Levianamente. Coração e com a mente. Fez-me lembrar também das mesmas palavras, e mais uma vez, isto é Jesus Cristo a falar. Okay? E fez-me lembrar do mesmo conselho que ele deu aos nefitas, depois de lhes aparecer, depois da sua ressurreição, no primeiro dia, quando, ao se ter ausentado, ele disse às pessoas: ide para vossas casas e preparai a vossa mente para ouvir aquilo que eu venho dizer no dia a seguir. Portanto, esta parte de prepararmos a nossa mente é crucial para nós podermos receber a revelação do Senhor. Devemos fazer um esforço para ouvir, para escutar, não casualmente, não de ânimo leve, mas escutar com toda a nossa força, com toda a nossa atenção. E este é um esforço que devemos fazer durante as conferências gerais. Este é um esforço que devemos fazer quando chegamos à capela no domingo e temos a música de prelúdio 15 minutos antes, para nos podermos preparar para ouvir o Senhor durante a ordenança do sacramento. É um dos momentos mais especiais para mim. E irmãos e irmãs, vocês não estão a chegar à capela 15 minutinhos antes e não se sentam em paz e reverência a tentar escutar a música de prelúdio e a obter o Espírito e a prepararem-se para o sacramento, estão a perder uma grande oportunidade de ouvirem e de escutar o Senhor com toda a vossa mente e com toda a vossa força e com todo o vosso coração. E Luís, mesmo até quando estamos a ler as Escrituras, se soubermos, porque Deus fala connosco através das Escrituras também. E se nós conseguirmos ouvir e escutar com toda a atenção tudo aquilo que Ele está a dizer para nós, se todas as vezes que nós lermos pudermos ponderar naquilo que estamos a ler e pudermos muitas vezes nos transportar para a pele destes personagens, e nós podemos ver que o Senhor tem tantas respostas para nos dar através das Escrituras. Não é? Precisamos de estar atentos a todas as impressões espirituais que possamos ter. Nas reuniões da igreja, como estavas a dizer, ao estudar as Escrituras, só assim é que o Senhor poderá falar a nós. Nos versículos 3 e 4, eu reparei aqui coisas que são também bastante importantes e das quais gostei bastante. E os versículos dizem: eis que o campo já está branco para a ceifa. Portanto, quem deseja ceifar, lança foice com vigor, e ceife enquanto durar o dia, a fim de entesourar para a sua alma a salvação eterna no reino de Deus. Sim, aquele que lançar a sua foice e ceifar, será chamado por Deus. À medida que estava a estudar este capítulo e a preparar-nos para este debate que estamos a ter, eu lembrei-me daquela parábola que o Salvador
deu aos israelitas durante a parte mortal do seu ministério, quando ele ensinou a parábola do semeador, em que ele chamou homens para ceifar no campo. E se nós lermos em Mateus 20, e no versículo 8, é interessante, ele diz: "E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama aos trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até aos primeiros." E porquê que eu achei o versículo 8 interessante? Porque aqui neste versículo especifica quem é que diz que o dia chegou ao fim. Quem é que diz que o nosso chamado está terminado? terminou? Que o nosso trabalho em prol do crescimento da Igreja, em nosso prol, em prol dos nossos irmãos, em prol dos nossos antepassados falecidos, está terminado. Não somos nós que determinamos isso. Não somos nós que, por chegarmos a uma certa idade, dizemos: agora é a vez dos mais novos, eu agora vou-me sentar e desfrutar. Mas nem são isso. Aliás, mesmo em qualquer... Não estou a falar só às pessoas que chegam a uma determinada idade e que acham que já têm que pôr os outros novos que venham e que façam. Mas mesmo quando nós temos um chamado e achamos que já estou cansada, não, este chamado já não tem nada a ver comigo, ou já estou aqui há tantos anos, agora já é a altura de eu vir para aqui. Não temos o direito de ser nós a dizer ao Senhor: olha, eu quero me desobrigar, eu já não estou apta para continuar com este chamado, porque foi Ele que nos obrigou, Ele é que nos irá desobrigar. Sim, eu ainda tenho tido a oportunidade de estender alguns chamados a algumas pessoas. E há duas coisas que eu já agora gostava de tomar a oportunidade aqui para clarificar. E já tenho visto muitas discussões online, inclusivamente, sobre pessoas que acham que têm o direito de receber revelação para saber se aquilo que o bispo lhe está a pedir é a vontade do Senhor. Eu sempre achei isso curioso. O Manual Geral de Instruções diz que o Manual Geral de Instruções especifica quem é que tem o direito à revelação para saber quem é que deve chamar para um determinado chamado. E nunca, em nenhum chamado do quadro de chamados, diz que é o próprio indivíduo que tem o direito a receber revelação se ele deve ser chamado para um determinado chamado ou não. Ou seja, nunca nos cabe a nós chegar ao pé do bispo e dizer: bispo, eu recebi revelação que eu devo ser agora o presidente da escola dominical. Ou bispo, eu recebi revelação que eu devo ser seu conselheiro. Ou bispo, eu recebi revelação que a minha esposa deve ser a nova presidente da Sociedade de Socorro. Essa inspiração cabe ao bispo receber. A nós, cabe-nos, tal como fez Nefi, não duvidando da palavra do seu pai, ir ao Senhor pedir confirmação e força para podermos fazer aquilo que de direito recebemos do nosso líder eclesiástico. Mas não devemos ir ao Senhor com dúvida, perguntando: Pai, isto é realmente a tua vontade para mim? Será que o bispo recebeu mesmo a revelação ou será que ele estava só a imaginar? Não. Nefi, quando foi falar com o Senhor, uma das primeiras coisas que o Senhor lhe perguntou foi: acreditas tu nas palavras do teu pai? Acreditas tu nas palavras do teu líder, na inspiração que ele recebeu? E Nefi respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu acredito em todas as palavras que saem da boca do meu pai. E o Senhor bradou e disse: Hosanna, Hosanna ao Senhor. O Senhor ficou contente com aquela fé. E é nesse mesmo espírito que nós, quando nos é feito um chamado, devemos ir ao Senhor para receber, crendo que o chamado realmente nos foi estendido por revelação, buscar a confirmação e a força que nos será certamente requerida para podermos fazer o nosso trabalho e para magnificar o nosso chamado. Aceitá-lo com gratidão, e também quando chegar a hora da desobrigação podemos também aceitar com gratidão essa desobrigação. Certamente. Porque é uma honra trabalhar para o Senhor. Nos versículos 5 e 6. Podes ler, Lucinda, por favor? Diz: portanto, se me pedires, receberás. Se bateres, ser-te-á aberto. Agora, como pediste, eis que te digo: guarda meus mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Sabe uma coisa que eu acho interessante aqui? Nesta altura, Joseph Knight ainda não era membro da igreja. Ele só se filiou um ano depois. Ele queria que o livro de Mormon já tivesse todo traduzido para poder
pronto, ser batizado. Comprometer-se. Comprometer-se. Mas, na realidade, isso não o impediu de ele querer trabalhar na obra do Senhor. E por isso é que ele pediu esta revelação através de Joseph Smith. Eu achei também interessante, e este mesmo padrão nós conseguimos ver naquelas outras secções que tu já mencionaste, na 6, na 11 e na 14, que o Senhor diz: se me pedires, receberás. Se bateres, ser-te-á aberto. E agora, como pediste, aqui tens. Exatamente. Isto foi praticamente imediato. Mas, mais uma vez, existia na alma destes homens aquele vácuo, aquele desejo de saber, aquele desejo de conhecer, aquele desejo de saber o que é que eles tinham que fazer. E por eles terem aquele vazio na sua alma com respeito a esta pergunta, o Senhor imediatamente respondeu e deu a resposta. Agora, será que nós estamos a ouvir atentamente quando nós temos as nossas dúvidas, quando nós fazemos as nossas perguntas? Será que nós vamos perguntar ao profeta? Será que nós vamos perguntar aos nossos líderes? Nós podemos fazer isso. A Conferência Geral aproxima-se. De 6 em 6 meses temos a oportunidade de ouvir o profeta falar em nome de Deus para todos os filhos de Deus aqui na Terra neste momento. Será que nós criamos um vazio na nossa alma que possa, durante as conferências gerais, ser preenchido pelas respostas que o Senhor vai dar através dos profetas? É um bom método de fazer com que as conferências gerais tenham um impacto maior na nossa vida pessoal. Um pouco antes, vamos fazer algumas perguntas, vamos orar ao Senhor, vamos escrevê-las num papel. Exatamente. E depois vamos para a conferência ouvi-lo com toda a nossa força. E então as respostas nos serão dadas. Exatamente. Gostei destes dois versículos. E também aqui no 6, repara que Joseph Knight, ele contribuiu grandemente para que a tradução do livro de Mormon pudesse ser mais rapidamente cumprida, não é? Porque ele, ao auxiliar tantas vezes Joseph Smith com mantimentos, com papel, com dinheiro, porque de outra maneira Joseph Smith ele não poderia estar a tempo inteiro a trabalhar para sustentar a sua família e ao mesmo tempo fazer a tradução do livro de Mormon. Então, foi esta ajuda tão preciosa que ele deu, que Joseph Knight deu, para que realmente isto pudesse se enrolar muito mais rapidamente, senão isto iria atrasar todo o processo. O processo de tradução do livro de Mormon ia ser muito mais lento. É isso mesmo. Por isso ele fez um bom contributo. Excelente, um excelente contributo. Quando estávamos a ler a introdução, eu às vezes emociono-me um bocado com... Eu tenho a certeza que é o Espírito que me toca. Mas estávamos a ler que Joseph Knight estava presente na casa da família Smith quando Joseph obteve as placas e obteve o Urim e Tumim. Aliás, ele é considerado, por Joseph Smith, ele é considerado, a seguir aos familiares diretos de Joseph Smith, a família Knight foi a segunda família que mais apoiou Joseph Smith. Neste processo. E eles foram membros fiéis durante muitos anos e eles foram verdadeiramente amigos de Joseph Smith. Por isso é que é muito importante, Luís, nós sabermos o contexto histórico quando estamos a ler as Escrituras, porque quando nós percebemos porque é que esta secção foi dada, porque é que esta revelação foi dada, a quem e porquê, tudo faz mais sentido e a nossa mente fica mais aberta para depois entender o que está aqui escrito. Traz cor. As páginas são letras pretas num fundo branco, ou no meu caso eu prefiro o fundo preto e as letras brancas. Mas saber o contexto histórico de Doutrina e Convénios põe cor nestas revelações. E é muito importante. Nos versículos 6 a 8, e eu sei que nós já lemos o 6, mas voltando aqui ao 6 a 8. Agora, como pediste, eis que te digo, guarda os meus mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Eis que falo a ti e também a todos os que têm o desejo de trazer à luz e estabelecer esta obra. E ninguém pode participar desta obra a menos que seja humilde e cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, sendo temperante em todas as coisas, em tudo o que lhe for confiado. É importante que nós vejamos que estas Escrituras foram dadas em resposta ao pedido de um homem específico, mas que o Senhor aproveitou esta oportunidade para falar
a cada um de nós. E de nos dizer, a cada um de nós, homem e mulher, que todos temos esta responsabilidade. Se temos o desejo, temos a responsabilidade de trazer à luz e estabelecer esta obra. No versículo 8 eu gosto particularmente das qualidades que o Senhor diz que são necessárias. Para que nós sejamos engajados na obra, a única coisa que temos que fazer é ter o desejo. Ter o desejo e ceifar com toda a nossa força. Mas depois diz que ninguém pode participar desta obra a menos que seja humilde, cheio de amor, tendo fé, esperança e caridade, e sendo temperante em todas as coisas, em tudo o que lhe for confiado. Estas são atributos necessários para que qualquer servo que queira servir mesmo à maneira do Senhor. Na parábola que Jesus Cristo disse do semeador, no Novo Testamento, ele fala acerca de um homem que saiu a semear e que algumas sementes caíram entre pedras, outras caíram entre espinhos, outras caíram ao pé do caminho, outras caíram em terreno fértil. E aquelas que caíram em terreno fértil não só floresceram, mas deram fruto. E isto é o que é necessário. Esta humildade, este estarmos cheios de amor e estes outros atributos que aqui foram mencionados, são o que tornam o nosso corpo um terreno fértil para as palavras do Senhor, para essa semente que em nós foi plantada e que pode dar fruto. O dar fruto é a distinção entre aqueles terrenos todos. Todos os outros nascem, brotam rapidamente, qualquer coisa acontece. Mas só aquele que tem estes atributos é que consegue eventualmente dar fruto. Eu vou dizer uma coisa, destes atributos, aquilo que realmente me chama muita atenção é a humildade. O Senhor, claro, que nos capacita para fazer as coisas, mas Ele também espera que nós possamos perguntar como fazer as coisas. Ele não quer que nós sejamos mordomos, aqueles mordomos preguiçosos que não estão sempre à espera que seja Ele a decidir todas as coisas, mas Ele também quer que nós nos possamos muitas vezes ajoelhar e reconhecer que nós sem Ele não somos nada. Lembraste-me de um dos tópicos que eu por acaso tenho marcado nas minhas escrituras, e eu até vou abrir aqui solicitude, exatamente. E há aqui várias escrituras que demonstram perfeitamente aquilo que tu acabaste de dizer, que é necessário que nós não só recebamos estes atributos, não só tenhamos estes atributos, mas que estejamos dispostos e estejamos, na verdade, ansiosos para os poder utilizar. Em Mosias 25:10 diz: e também quando pensarem na solícita bondade de Deus e no seu poder para libertar a alma e os seus irmãos das mãos dos lamanitas e do cativeiro, e levaram as vozes e renderam graças a Deus. Esta solicitude é um dos atributos de Deus também. Ele não está à espera que nós peçamos. Ele é solícito em dar-nos bênçãos. Ele é solícito em fazer o bem por nós. Em Doutrina e Convênios 64, portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis a lançar o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita. E os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nestes últimos dias. Não temos que esperar que constantemente nos venha um chamado, que nos venha um pedido para podermos ajudar. Podemos oferecer de mão aberta generosamente os nossos talentos para podermos contribuir para o bem-estar dos nossos irmãos. É isso que Deus faz por nós, de uma maneira muito solícita, e nós devemos emular esse mesmo exemplo na maneira como conduzimos a nossa vida aqui na Terra. Muito bem, passamos para a secção 13. Para que nós possamos saber um bocadinho, mais uma vez, para adicionar cor à secção 13, vamos ler aqui o contexto histórico. Na primavera de 1829, quando eles traduziam o livro de Mormon, Joseph e Oliver chegaram ao relato da vinda de Jesus Cristo aos nefitas e lamanitas e foram tocados pela instrução de Cristo acerca da necessidade do batismo e de como, durante a sua visita, ele tinha dado autoridade a homens justos para batizar aqueles que acreditassem nele. Isto está no capítulo 11 de 3º Néfi. No dia 15 de maio de 1829, as chuvas pararam o suficiente e Joseph e Oliver foram até um bosque perto do rio Susquehanna, onde se ajoelharam e perguntaram a Deus sobre o batismo e a remissão dos pecados. Vamos ler, na verdade, vamos ler o relato deles, daquilo que aconteceu, que
que está na história de Joseph Smith, os versículos de 68 a 71. Continuávamos ainda o trabalho de tradução quando, no mês seguinte, maio de 1829, fomos certo dia a um bosque para orar e consultar o Senhor a respeito do batismo para a remissão dos pecados, mencionado na tradução das placas. Enquanto orávamos e invocávamos o Senhor, o mensageiro do céu desceu numa nuvem de luz e, colocando as mãos sobre nós, ordenou-nos, dizendo: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. E este nunca mais será tirado da terra, até que os filhos do ouvido tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Disse que esse sacerdócio arónico não tinha o poder de imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, mas que isso nos seria conferido mais tarde. E mandou que nos batizássemos, dando instruções para que eu batizasse Oliver Cowdery e depois ele me batizasse. Assim fomos batizados. Eu batizei-o primeiro e em seguida ele batizou-me. Após o que coloquei as mãos sobre a sua cabeça e ordenei ao sacerdócio arónico. E em seguida ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e ordenou-me ao mesmo sacerdócio, pois assim nos fora mandado. Okay. Alguma coisa que queiras ressaltar desde já, Lucinda? Olha, eu quando estava a ler isto, eu achei um paralelismo com a primeira visão, porque foi assim que tudo começou, com uma pergunta, não é? Quando Joseph Smith estava a orar para saber qual, estava a ler aquele versículo na Bíblia que o chamou a atenção, ele, depois de ler, ele ponderou e depois ele questionou o Senhor, ele foi procurar o Senhor e aqui foi exatamente a mesma coisa. Quando eles estavam, eles já tinham passado, já tinham traduzido muita parte, muita informação sobre o batismo ao longo da tradução do livro Mormon. Alma tinha sido batizado, o rei Mosias falou sobre o batismo, mas quando chegou aqui, em que o próprio Cristo estava a dar instruções sobre como batizar e estava a conferir autoridade para que eles pudessem se batizar, foi aí que eles falaram e digamos que lhes tocou mais. E afinal, eles ponderaram sobre esta questão, que é isso que nós muitas vezes temos que fazer, é ponderar porque é que isto é assim. Luís, eu às vezes estou a ler as escrituras e sinto assim tanta dúvida às vezes, não é dúvida daquilo que está escrito, é dúvida do meu entendimento, mas porque é que isto aconteceu assim, porque é que não aconteceu de outra maneira, não é? Mas na realidade, este é o modelo, Joseph Smith usou o mesmo modelo que usou na primeira visão. Ele leu, ele ponderou e ele foi orar. E só assim é que ele recebeu a revelação. As nossas dúvidas, Lucinda, disseste muito bem, as nossas dúvidas são o veículo para a inspiração e para o esclarecimento. Mais uma vez, criam aquele vácuo e dão espaço dentro de nós para que o conhecimento, quando vem, nos possa preencher, nos possa saciar. Se não existe esta dúvida, se esta leitura cuidada das Escrituras que suscita em nós questões não existe, então nós nunca vamos receber respostas porque não temos perguntas. Portanto, o ter perguntas é essencial. É essencial. Porque é que João Batista não batizou Oliver Cowdery e Joseph Smith? Vamos olhar para o relato que foi feito. Número 1, ele chegou e ele impôs as mãos sobre as cabeças deles. Este era um João Batista, um ser ressuscitado. Era um anjo ressuscitado. Ele tinha um corpo físico perfeito por já ter ressuscitado. Portanto, ele tinha perfeitamente a capacidade de descer à água, de descer ao rio Susquehanna com Joseph Smith e com Oliver Cowdery e de os batizar. E depois disso de lhes conferir o sacerdócio arónico, se ele quisesse fazer isso. Mas existe um princípio que não é discutido muito abertamente, que não é um princípio muito conhecido, mas que existe e as referências provavelmente ser-vos-ão dadas no documento que nós iremos facultar no fim desta aula. Existe um princípio que é chamado o princípio da economia divina. E este princípio dita que o Senhor não vai fazer nada pelos filhos dos homens que eles próprios possam fazer aqui na Terra. Exatamente. Isso responsabiliza-nos a nós pela nossa própria salvação, pela nossa própria aquisição de conhecimento, pela nossa própria aquisição de respostas às nossas dúvidas,
pela nossa própria, pelo trabalho que nós podemos fazer pelos nossos antepassados no templo, pela maneira como podemos pregar e contribuir para trazer a salvação aos nossos irmãos que estão dentro da nossa esfera de influência. O Senhor disse na Bíblia, se vocês se calassem até as pedras pregariam. Mas o Senhor dá-nos a nós essa responsabilidade e essa bênção de podermos ser nós a sermos os instrumentos de salvação nas mãos, ou para as mãos daqueles que estão à nossa volta. Portanto, este princípio da economia divina é ilustrado em muitas escrituras. Eu lembro-vos somente de um episódio, mas depois poderão procurar outros. Mas este eu acho bastante importante. Lei tinha acabado de receber a Liaona. Eles estavam a viajar pelo deserto antes de embarcarem no navio que foi feito por Nefi e pelos seus irmãos, quando, durante uma altura específica, o arco de Nefi quebrou-se, partiu-se. E eles estavam esfomeados e tinham andado vários dias à caça e não tinham conseguido apanhar nada, e Nefi voltou para o acampamento onde eles estavam, fez um arco novo, fez uma nova flecha, fez um novo conjunto de flechas, e depois ele foi perguntar ao pai: Pai, onde é que eu tenho que ir para caçar? E o pai tinha murmurado, inclusivamente nesta altura. Lei, o profeta, o patriarca daquela família, tinha também ele próprio murmurado contra o Senhor. E Nefi, as palavras dele, o pedido que ele fez em humildade, foram suficientes para que o pai se arrependesse de ter murmurado contra o Senhor. E ele orou a Deus, Lei orou a Deus, e pediu ao Senhor que lhe revelasse aonde é que Nefi deveria ir caçar. E é engraçado que a resposta de Deus não foi: olha, dá 200 passos para a direita, mais 100 passos para a esquerda, depois vai em frente, sobes o monte e está lá um veado. Não. O Senhor já tinha dado a Lei uma maneira de eles receberem revelações e instruções enquanto estivessem naquela viagem. E essa maneira era a Liaona. E o Senhor disse precisamente isso a Lei. Meu amigo, eu já te dei a maneira de tu receberes as revelações e as coisas que necessitas de saber. Vai consultar a Liaona. Claro. É? Ele fez isso. Também, Luís, repara, também quando o próprio Cristo apareceu aos nefitas e ele ensinou a maneira correta de batizar e deu autoridade a eles, também não foi ele que foi pessoalmente batizá-los. Ele fez com que eles próprios também se batizassem, deu-lhes autoridade para eles poderem batizar, e eles batizaram-se também. Também depois de haver representantes aqui na Terra que podem fazer esse trabalho, não são os seres celestiais que o irão fazer. Lucília, para adicionar àquilo que tu disseste, eu gostava de lembrar de mais 2 exemplos desta economia divina. Cornélio, aquele centurião romano, Exatamente. quis ser batizado, e ele recebeu num sonho uma resposta do Senhor, uma revelação. E o que é que no sonho o Senhor lhe disse? Ele não lhe deu a resposta. Ele disse: olha, contacta Pedro e vai pedir a ele. Ele é que está autorizado. Exatamente. Ele é que tem as chaves para a pregação e para a administração da igreja. Se tu necessitas de alguma coisa, ainda que eu saiba tudo melhor do que Pedro, fui eu que ensinei Pedro. Exatamente. No entretanto, ele pode fazer esse trabalho, dirige-te a ele e ele falará. Claro. A mesma coisa aconteceu com Saulo, que teve aquela visão. Caiu, o Senhor apareceu-lhe: Saulo, porquê que tu estás a perseguir os santos? Porquê que me estás a perseguir a mim? Claro. E, no entretanto, quando chegou à altura de Saulo ser instruído, vai até Gamaliel, naquela cidade, e ele vai te instruir. O Senhor não fez aquilo que ele tinha na terra servos para poderem fazer. Exatamente. Economia divina, o princípio da economia divina. Okay? Interessante. Gostei também do facto de tu teres realçado que João Batista chamou Oliver Cowdery e Joseph Smith por meus conservos. Há uns dias atrás, quando estávamos a estudar na história de Joseph Smith, a parte quando Moroni vem a Joseph Smith naquela noite em que Joseph Smith foi orar para pedir perdão a Deus pelos erros que tinha cometido na sua juventude. Numa das vezes que eu estava a preparar-me para ensinar eu lembrei-me que Moroni, no estado em que ele estava, deve ter sentido
uma enorme responsabilidade e um enorme regozijo por ter sido ele escolhido para fazer aquela obra. Joseph Smith, lembremos-nos, foi, além de Cristo, o homem que aqui na Terra mais contribuiu para o bem-estar e para a salvação da humanidade. Por isso, para qualquer um destes seres angélicos vir interagir diretamente com o profeta desta última dispensação, era uma honra. Moroni deve-se ter sentido honrado. De todos os profetas do livro de Mormon, eu é que vou lá embaixo falar com Joseph Smith, com aquele grande homem, aquele homem que vai fazer uma obra tão grandiosa. Obrigado, Pai. E João Batista sentiu-se da mesma maneira. Ele não estava a falar com dois seres que eram duas crianças, dois ignorantes, duas bestas quadradas. Ele estava a falar com conservos dele, com homens que iriam ter no seu ministério mortal tanta importância e fazer um trabalho tão importante como ele fez na preparação da vinda do Salvador. Existe humildade de nós a interagirmos com seres celestiais, mas também existe humildade de seres celestiais a interagirem connosco. Eles reconhecem o nosso potencial, por vezes melhor do que nós reconhecemos o nosso próprio potencial. Todos nós temos momentos em que duvidamos o que é que vem em mim, o que é que o Senhor vê em mim. Faço tantas asneiras, cometo tantos erros e, no entretanto, o Senhor continua a confiar em mim. Mas lembramos que ele fez o mesmo por Joseph Smith. Okay? Há uma coisa que também é interessante acerca destas primeiras 4 visões que Joseph teve. Na primeira visão, as primeiras palavras que são dadas a Joseph Smith é Deus o Pai a falar com Joseph Smith e dizer: este é o meu filho bem-amado. E isto relaciona-se ao primeiro princípio do Evangelho, que muitas pessoas erroneamente dizem que é a fé. Mas o primeiro princípio do Evangelho não é a fé. Isso está incompleto. O primeiro princípio do Evangelho é a fé no Senhor Jesus Cristo. E o Pai Celestial disse: eis o meu filho bem-amado, ouve-o, tem fé nas palavras dele. A segunda visão que ele teve, Joseph Smith teve, foi de Moroni. Ele ajoelhou-se naquela noite e ele estava a orar para obter perdão pelos seus pecados. Isto é o arrependimento. Fé em Senhor Jesus Cristo, arrependimento. Terceira visão, João Batista vem e confere o sacerdócio arónico para que eles possam ser batizados. A primeira ordenança do Evangelho. Quarta visão, Pedro, Tiago e João, que vêm e lhes conferem o sacerdócio de Melquisedeque para que eles possam dar o dom do Espírito Santo uns aos outros. Fantástico como este mesmo... como este mesmo princípio que nós temos que seguir para darmos os nossos primeiros passos na Igreja, são os mesmos princípios que o Senhor utilizou para instalar a sua Igreja aqui na Terra nesta última dispensação. Nada é feito por acaso. Nada. Nós por vezes pensamos que sim, mas nada. Sim. Olha, só para completar aquilo que disseste há bocado, Joseph Smith, ele disse que os anjos são seres humanos numa fase diferente do seu progresso eterno. Por isso daí tu dizeres que eles também se devem ter sentido muito honrados por estarem na presença de também pessoas também tão grandiosas como foram aquelas duas pessoas, Joseph Smith e Oliver Cowdery. Há uma história falando acerca do ministério de anjos. O que são os anjos? E há declarações dos nossos líderes da Igreja, das nossas autoridades gerais, que esclarecem que os anjos podem ser seres com um corpo ou sem um corpo. Que seres sem um corpo são certamente só seres que ainda não tiveram um corpo, ou seres que já passaram por esta fase da mortalidade e que depois de morrerem, depois podem ser enviados para cumprir uma missão específica. Mas uma das definições que eu mais gosto de anjos, se nós formos ao Guia de Estudo das Escrituras, aqui esclarece bem. Portanto, fala acerca, no primeiro parágrafo, o parágrafo introdutório desta definição, fala acerca das tais duas espécies de seres nos céus chamados de anjos, com espírito e sem espírito, e aqui elabora um pouco acerca disto. Mas, no segundo parágrafo diz: nas Escrituras existem muitas referências ao trabalho de anjos. Às vezes eles falam com voz de trovão ao transmitirem a mensagem de Deus. E agora vem a frase que eu gostava de enfatizar. Homens mortais justos também podem ser chamados de anjos. E eu gostava de adicionar a esta definição que aqui está: e mulheres mortais justas também podem ser chamadas de anjos. Quando nós estamos a fazer o trabalho de ministração, seremos certamente anjos na perspectiva daqueles a quem nós servimos. Há uma história que, para mim, é uma história muito tocante.
Esta história foi contada por um homem que era, na altura, o líder do Quórum dos Sacerdotes. E ele contou uma história na qual, num inverno, eles decidiram fazer uma atividade do Quórum e chamaram também as laureias, as moças mais velhas, e uniram-se para reunir alimentos para pessoas necessitadas como um projeto de serviço. E este evento transformou-se logo numa atividade competitiva entre os sacerdotes e as laureias. Os rapazes e as moças, são terríveis. Para ver quem é que conseguia angariar mais comida. Jim, que era um dos membros do quórum, ficou muito entusiasmado com a ideia. Ele planeava utilizar um carrinho de mão que ele tinha construído e estava determinado a coletar mais comida do que qualquer outra pessoa. A noite chegou e os sacerdotes e as laureias encontraram-se na capela, saíram à mesma hora e voltaram à hora especificada. Para surpresa de todos, o carrinho de Jim estava vazio. Ele estava bastante sério e parecia não querer falar com ninguém. Alguns dos rapazes gozaram com ele e perguntaram-lhe: "Onde está a tua comida, Jim? Achávamos que ias vencer a todos." Vendo a situação em que Jim se encontrava, o conselheiro do quórum puxou-o para um canto e perguntou-lhe o que é que o estava a incomodar. Jim começou a chorar e disse: "Quando eu saí para angariar a comida, realmente coletei muita. O meu carrinho estava cheio. Quando estava a voltar à capela, parei na casa de uma mulher não membro que é divorciada e mora dentro dos limites da nossa ala. Bati à porta, expliquei o que estávamos a fazer e ela convidou-me a entrar. Ela começou a procurar por algo para me dar. Ela abriu o frigorífico e eu vi que não havia quase nada lá dentro. Os armários da cozinha também estavam vazios. Finalmente ela encontrou uma pequena lata de pêssegos. Eu mal pude acreditar. Havia crianças a correr pela casa que precisavam de ser alimentadas. E ela entregou-me uma lata de pêssegos. Coloquei a lata no carrinho e comecei a subir a rua. Quando cheguei ao meio do quarteirão, senti um calor dentro de mim e soube que eu precisava de voltar para aquela casa. E eu dei-lhe toda a comida. Por causa do sacerdócio que Jim possuía, ele recebeu o ministério de anjos. E por meio do Espírito Santo ele foi guiado a fazer algo que era muito mais importante que vencer aquele concurso. E ele foi, naquele momento, para aquela mulher, um anjo ministrador. Portanto, o ministério de anjos é certamente uma coisa importante que os portadores do sacerdócio arónico já têm o direito, já têm as chaves para poder invocar anjos para fazer o trabalho e para os ajudar no trabalho, mas nós, portadores do sacerdócio de Melquisedeque, não nos devemos esquecer que continuamos a ser portadores do sacerdócio arónico e que essas mesmas chaves que recebemos quando recebemos o sacerdócio arónico continuam ativas em nós se, com dignidade, tivermos o poder para as poder invocar. Para as irmãs, vocês não têm estas chaves, certamente, mas vocês podem, através do vosso trabalho e da vossa dignidade e retidão, ser anjos ministradores para aqueles que estão à nossa volta, dentro da vossa família e fora da vossa família. Havia aqui ainda algo que eu gostava de falar, e nós prometemos no início, quando fizemos a pergunta, que iríamos dar resposta a essa pergunta, a questão de os filhos de Levi, aliás, tornarem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Portanto, aqui, nas palavras de João Batista, ele diz que este sacerdócio nunca mais será tirado da terra. Promessa essa que só será cumprida porque esta última dispensação não terminará, ao contrário de todas as outras previamente, não terminará num período de apostasia, mas terminará assim na vinda do Salvador Jesus Cristo. Portanto, este sacerdócio nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. Agora, existem aqui várias opiniões. Eu tenho uma opinião muito própria. A Lucinda, quando inicialmente se foi preparar para nós podermos moderar este debate, essa discussão, ela descobriu algumas respostas que estão em contradição com aquilo que eu penso. Mas nós não vamos... estão bem em contradição. Hã? Não estão bem em contradição. Sim, mas eu, dão uma depois já alternativa descobri diferente. Outras coisas. Sim. Que vem de encontro àquilo que tu pensas. Sim. É importante nós sabermos aqui, mais uma vez, o contexto histórico. Levi foi um homem que era um filho de Jacó, exatamente. E ele, a designação que ele recebeu foi de ministrar, dele e dos seus descendentes receberam, foi de ministrar nos santuários de Israel. Arão era um levita, ele era da tribo de Levi.
E E os por seus isso descendentes eram eram também sacerdotes. sacerdotes, exatamente, exatamente. E os levitas ajudavam os sacerdotes e os filhos de Arão. Os sacerdotes. E eles ajudavam-nos nas mais diversas tarefas. Às vezes eles eram músicos, outras vezes eles matavam os animais para os sacrifícios. E eles ajudavam no templo constantemente, ok? Eles eram consagrados para o serviço do Senhor, a fim de realizarem as ordenanças para os filhos de Israel. E eles tornavam-se uma propriedade particular de Deus, uma propriedade peculiar de Deus, e eram oferecidos inclusivamente por ele em lugar dos primogênitos. Portanto, os sacrifícios e esta oferta que aqui é mencionada, muitas vezes se pensa e pode certamente ser interpretada como uma oferta de um animal para um sacrifício. Ok? Lucinda, o que é que tu descobriste acerca disso? Eu descobri, foi através do presidente José Filipe Smith, que Uhum. ele disse que, embora embora nos últimos dias, este sacrifício de animais que pertence ao sacerdócio, que pertencia ao sacerdócio desde o início do templo, ele tem que ser novamente restaurado nestes últimos dias. Se vai haver uma restauração de tudo, também terá de haver uma restauração destes sacrifícios. Agora, o que o presidente José Filipe disse é que vai ser apenas uma coisa temporária, porque esta restauração tem de ser feita, mas que, no entanto, depois, o tipo de sacrifício que o Senhor irá exigir de nós será um outro, que aí vai de encontro àquilo que tu pensas. Por isso é que eu te estou a dizer, embora vá haver esse tipo de sacrifício nos últimos dias, mais precisamente no milénio, mas é uma situação temporária, só até que isto possa ser novamente restaurado. Mas depois o tipo de sacrifício será um outro, que é esse que tu vais falar agora, que eu acho muito interessante. Irmãos, irmãos e irmãs, nós dissemos no início que nós Graças. não estamos, como representantes da Igreja, a falar destas coisas. E por isso eu quero-vos dizer que as minhas opiniões eu procuro sempre fundamentá-las e baseá-las nas Escrituras e nas palavras das nossas autoridades gerais. Mas por vezes, quando eu estou a estudar as Escrituras, e eu não quero aqui parecer presunçoso, o Senhor toca-me e ajuda-me a responder a algumas perguntas que eu tenho na minha própria mente. E às vezes estas perguntas ficam na minha mente durante anos. E de repente, e isto é muito interessante como o Senhor age em relação a mim, eu estou a ler as Escrituras e de repente o Senhor começa aqui no meu ouvido a dizer: toma atenção, 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 lê agora. Olha o que está aí escrito. E ali naquele versículo, que eu provavelmente já li tantas vezes durante a minha vida, vai estar a resposta à pergunta, que só veio porque eu persisti em estudar o Evangelho. Só veio porque eu estava digno de sentir a influência do Espírito Santo. Eu não sou mais esperto que ninguém. A única coisa que eu faço é estudar insistentemente as Escrituras. Procuras. Como? Procuras. E procuro, e procuro. E eu planto estas dúvidas na minha mente com o intuito de um dia poder receber as respostas. E esforço-me para poder receber as respostas. E o Senhor, sabendo que as respostas já estão nas Escrituras, Ele espera pacientemente que eu chegue lá outra vez. E quando eu estou a chegar, Ele começa a fazer-me uma comichão. Começa-me a fazer assim na orelha. Atenção, Está atenção. atento. E depois, quando eu leio, eu reconheço finalmente a resposta àquela pergunta que já existia. Esta pergunta surgiu-me já há muito tempo. Será que nós vamos ter novamente os sacrifícios, o derramamento de sangue novamente na Terra? E eu lembrei-me de algumas escrituras que eu gostava de partilhar com vocês e deixar que vocês pensassem e ponderassem acerca disto. Gostava só de lembrar mais uma coisa, para adicionar àquilo que a irmã Lucinda disse. O próprio Joseph Smith queria, aliás, isto é um relato, não é um relato oficial, mas é um relato de um membro contemporâneo de Joseph Smith que diz que ouviu Joseph Smith dizer que dentro do templo de Kirtland se iriam também fazer sacrifícios de animais. Um outro relato semelhante reporta que Brigham Young, quando estavam a construir o templo de Salt Lake, também teria dito que dentro do templo de Salt Lake haveria um local para se fazer sacrifícios de animais.
Nem num templo, nem num outro foram construídos estes altares de sacrifícios. Mas, no entretanto, há estes dois relatórios que demonstravam, com alguma veracidade, que estes dois profetas tinham essa impressão, que teríamos também que ter a restauração dessas ordenanças nesta última dispensação. Em 3º Nefi 9, de 19 a 20, e estas aqui são as palavras do Salvador aos nefitas e aos lamanitas: e vós não me oferecereis mais derramamento de sangue. Sim, os vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, porque eu não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. E todo aquele que vier a mim com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu o batizarei com fogo e com o Espírito Santo, como os lamanitas que, por causa da sua fé em mim, na época da sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo e não o souberam. Nós temos que continuar a fazer sacrifícios. Só que o sacrifício que nós vamos fazer, o animal que nós vamos sacrificar agora, é o homem natural que existe dentro de nós. Esse é o sacrifício, esse é o animal que nós temos que levar ao altar. E eu achei muito interessante, muito mais difícil muito mais difícil. do que fazer um sacrifício animal. E não é uma vez só, isto é contínuo, é durante toda a nossa vida. Temos que continuamente... Sacrificar o homem natural que temos dentro de nós. Exatamente. E o que no achei altar do Senhor é algo muito difícil. E o que eu achei interessante é como ele acaba esta parte, como Jesus Cristo diz: e todo aquele que vier a mim com um coração quebrantado e um espírito contrito, e eu agora parafraseando, e todo aquele que sacrificar o animal do seu homem natural, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo. E era isto que acontecia aos animais depois de serem sacrificados. Eles eram queimados. Portanto, é engraçado que Cristo aqui está a falar com uma população que tinha as tradições judaicas e que conseguia ver nesta descrição que ele fez o fim daqueles sacrifícios que eles faziam anteriormente sob o guarda-chuva da lei mosaica, e verem como agora os sacrifícios continuavam, mas eles próprios eram o cordeiro do sacrifício e que iriam ser queimados, purificados pelo fogo do Espírito Santo. Sim, sim. Em 3º Nefi 12, 19, uns capítulos mais à frente, e esta escritura também é bastante elucidativa em relação a isto, no meu ponto de vista. O próprio Senhor diz: eis que vos dei a lei e os mandamentos do meu Pai, a fim de que acrediteis em mim, e de que vos arrependais dos vossos pecados, e de que venhais a mim com um coração quebrantado e um espírito contrito. Eis que tendes os mandamentos diante de vós, e a lei está cumprida. Esta lei dos sacrifícios está cumprida. Acabou. Ok? E depois, em Alma 34:13, e agora lembramos que isto é antes sequer do nascimento de Jesus Cristo. Alma 34:13. Eu guardei esta para o fim porque acho que esta é a que melhor transmite esta ideia. Assim sendo, é necessário que haja um grande e último sacrifício. E então haverá, ou melhor, é necessário que haja um fim para o derramamento de sangue. Então será cumprida a lei de Moisés. Sim, será totalmente cumprida, cada jota e til, e nada se omitirá. Portanto, Alma aqui falando acerca do sacrifício do Salvador disse: isto porá fim aos requisitos da lei de Moisés. A partir daquela altura, como o Salvador instruiu aos nefitas, o sacrifício que irá ser exigido é um sacrifício muito maior. Não um sacrifício simbólico, mas um sacrifício muito mais real. Sacrifício real. Exatamente. Um sacrifício muito mais pessoal. Eu queria lembrar que quando Jesus Cristo esteve no templo em Jerusalém e ele se exaltou com os vendedores do templo, o quão fácil era para qualquer homem não se empenhar no seu próprio aperfeiçoamento, na erradicação do homem natural da sua vida e chegar ao templo sem mesmo levar os frutos dos seus rebanhos, mas comprar um animal ali e com o seu dinheiro pagar pela sua absolvição. Acabou-se. Neste momento o sacrifício tem que ser uma coisa muito mais pessoal. Isto para mim, toca-me bastante e eu espero que para os irmãos
e irmãs que nos estão a ouvir, que vejam a importância de nós examinarmos bem as Escrituras para podermos receber estes testemunhos que tanto nos fortalecem. Lucinda, achas que era benéfico também lermos parte do registro, ou o registro de Oliver Cowdery? Olha, talvez terminássemos com uma parte desse registro, que eu acho profundamente bonita. Mas deixa-me só para terminar dizer aqui uma coisa, em relação ao versículo 74 da história de Joseph Smith. Ele também tocou-me imenso, porque diz que, estando então a nossa mente iluminada, as Escrituras começaram a abrir-se ao nosso entendimento e o verdadeiro significado e intenção das suas passagens mais misteriosas revelaram-se a nós de uma forma que jamais havíamos conseguido antes e que sequer imaginávamos. Isto, na realidade, depois de eles terem sido batizados, tudo se tornou muito mais claro para eles. E é isso uma das bênçãos que nós podemos ter do sacerdócio na nossa vida. E como tu dizes, não só os homens, mas também as mulheres, sermos abençoados com o poder do alto e de podermos ser investidos com o poder da divindade para podermos entender os mistérios de Deus, não é? Porque as coisas não estão assim tão ocultas desde que nós queiramos descobri-las e queiramos procurar por elas, não é? Eu achei muito interessante. E eles relatavam que, à medida que iam traduzindo as escrituras, não conseguiam entender parte das escrituras. E como é que naquele momento tudo se clarificou para eles e eles conseguiram entender aquilo, todo o trabalho que eles andavam a fazer desde então até aquele momento. E achei muito interessante. Eu coleto, na minha biblioteca do Evangelho, eu coleto muitas escrituras que falam acerca da aquisição, da importância da aquisição e do método da aquisição de conhecimento. E uma das escrituras que mais me marcou tinha uma palavra lá que eu não estava à espera quando a li pela primeira vez, que diz que nós devemos obter conhecimento por obediência. E eu pensava que era por estudo, por inteligência, por exercitarmos a nossa mente, por ouvirmos discursos, mas pela obediência. Cada vez que nós fazemos convénios, e quanto mais progredimos em direção ao Senhor através dos convénios que nós fazemos, mais nos qualificamos para esta luz que iluminou a mente, que esclareceu as dúvidas, que fez com que as Escrituras ganhassem cor, que eles conseguiram compreender. E isto fez-me também lembrar de muitas vezes quando aqueles que foram missionários de tempo integral, tanto homens como mulheres, passaram certamente por experiências destas, em que desafiavam alguém para ser batizado e essa pessoa respondia: não, eu quero saber um bocadinho mais antes de tomar o passo. É pena que eu não tenha sabido esta Escritura e sabido interpretar esta Escritura durante a minha missão, porque eu teria certamente utilizado isto para dizer: se o que te preocupa é a falta de conhecimento, então fica a saber que para o adquirires e para que a tua mente seja iluminada e para que consigas discernir as verdades que aqui estão incluídas, tens que dar um passo de fé. E esse passo de fé é o batismo. Portanto, tal como este conhecimento e as janelas do céu foram abertas a Joseph Smith e Oliver Cowdery por eles terem sido batizados, quando nós somos batizados, quando tomamos o sacramento, quando vamos ao templo e fazemos a nossa investidura, o Senhor abre as janelas dos céus e nós temos uma mente muito mais apta a receber a sua revelação diretamente ou através daquilo que já nos foi transmitido nas Escrituras, nas conferências gerais e nas palavras dos profetas. Muito bom, obrigado por teres partilhado isso também. Íamos quase terminar sem falar disso e ia ser uma perda bastante grande. Devemos fazer um esforço para nos alicerçarmos na fé, para termos uma fé inabalável, para podermos subsistir a todas as provações e aprender delas, para podermos pôr no altar do sacrifício o homem natural que existe dentro de nós, para nos podermos qualificar para sermos limpos pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo. Eu vos garanto, irmãos, que a melhor maneira para nós fazermos isto é certamente através de nos alicerçarmos, de fazermos um esforço para nos alicerçarmos na rocha do Salvador. E essa rocha é a revelação e são as suas palavras. O ler as Escrituras pode satisfazer momentaneamente
alguns dos nossos anseios e a nossa sede por sabedoria. Mas o estudo aprofundado do Evangelho vai trazer a motivação e a força necessária para nós podermos modificar e para podermos pôr de lado o homem natural e começarmos a ser regidos pelo Espírito. E embora os nossos esforços não sejam suficientes, o sacrifício expiatório do nosso Salvador Jesus Cristo é suficiente para colmatar as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Pessoalmente me despeço de vocês, pedindo-vos que, por favor, subscrevam ao nosso canal e que, se quiserem receber um documento por e-mail com todas as escrituras que nós citámos, todas as citações que utilizamos durante esta apresentação, mandem um e-mail a pedir precisamente isso para o seguinte endereço que vai estar escrito no rodapé, mas que eu vos posso dizer já que é fé.inabalável.sud@gmail.com. Não se esqueçam de subscrever ao canal e assim serão notificados para quando nós tivermos um vídeo para a próxima semana. Por mim me despeço. Lucinda. Obrigada e até à próxima semana, e foi um gosto estar aqui.